Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa terça-feira. Vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso gigante da colina. E olha, as informações desse vídeo não são boas, né? Foi confirmada a punição da FIFA ao Vasco e o Vasco neste momento está impedido de registrar novas contratações. E isso inclui o Alex Teixeira. Nesse momento, o Vasco não pode registrar o Alex Teixeira por conta do transfer ban. O Vasco está punido pela FIFA por conta de uma dívida com o ex-treinador Ricardo Sapinto. E a gente vai falar aqui sobre isso nesse vídeo. Vamos falar também sobre Figueiredo, que não joga na partida de hoje contra a equipe do Ituano. Surgiu até ali um boato, né, de que ele estava sendo vendido ao Fenerbahçe, que é o clube do Jorge Jesus, né, clube turco. Mas essa informação não foi confirmada, né? O Figueiredo sentiu ali dores e por isso não treinou e provavelmente está fora do jogo de hoje, mas a gente vai falar do interesse também do clube turco em cima do Figueiredo. Vamos falar também sobre o processo da SAF, né, que está paralisado, mas o Vasco entrou com recurso ontem no TJRJ. Enfim, bastante coisa para a gente conversar, vídeo bastante importante e eu conto com você deixando aquele like e também se inscrevendo aqui no canal. A sua inscrição e o seu like também contribuem bastante aqui com o canal. Tamo junto? Rodou a vinheta. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo. Hoje o Vasco encara o Ituano, 9h30 da noite em São Januário. E você que quer ficar por dentro de tudo que vai acontecer nessa partida, todos os detalhes, eu recomendo você baixar o OneFootball. No OneFootball, inclusive, tem a transmissão em tempo real da partida. Você pode acompanhar lance a lance com notificações no seu celular. É gratuito o aplicativo OneFootball e você baixa no link que está aqui na descrição desse vídeo ou então no QR Code que apareceu agora na sua tela. É só apontar sua câmera e baixar de graça. O OneFootball é um aplicativo parceiro do canal Machão da Gama e também parceiro do Vasco da Gama. Enfim, a gente vai falar de Vasco e Ituano no próximo vídeo, né? Ainda vou postar aqui com as escalações, com os desfalques do Vasco, com a provável escalação de Ituano, com detalhes da festa, né, que o Vasco vai fazer antes da partida para o Alex Teixeira, que será apresentado ali ao torcedor vascaíno. Mas antes, nesse vídeo aqui a gente vai dar uma atualizada, né, nas últimas informações do Vasco, que são muitas e que são muito importantes também. Vamos começar falando sobre o recurso que o Vasco entrou ontem no TJRJ contra a liminar que obriga, né, o Vasco a mostrar os contratos com a 777. Neste momento, o rito da SAF do Vasco está paralisado, né, por conta da liminar conseguida ali pela Alerj, né, pela Comissão de Direitos do Consumidor da Alerj, que conseguiu uma liminar que obrigava Vasco e 777 a mostrar todos os contratos, né, a mostrar todos os detalhes, deixar o contrato ali em livro aberto, né, para qualquer um ter acesso dos detalhes da proposta. Vasco e 777 não aceitam, né, essa quebra de confidencialidade e nesse momento o rito da SAF vascaína está paralisado, né? Está atrasando também esse processo. Tanto que ontem teria uma reunião do Conselho Deliberativo para falar sobre essa proposta e a reunião foi desconvocada exatamente porque está tudo paralisado na Justiça. Porém, o Vasco deu entrada no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro na tarde de ontem com um recurso para derrubar a decisão liminar que impede o Cruz Maltino de dar prosseguimento ao processo de criação e venda da Sociedade Anônima de Futebol para a 777. O clube foi impedido de continuar com o rito estatutário, que antecede, né, a conclusão do negócio, depois da Justiça acatar a ação de autoria da Comissão de Defesa do Consumidor, da Alerj. A diretoria do Vasco tenta reverter essa proibição para realizar novas reuniões da Comissão do Conselho Deliberativo, que analisa o contrato assinado entre o clube e o grupo americano. Além disso, o Vasco precisa convocar o Conselho Deliberativo para debater o parecer da comissão e ainda por cima convocar a AGE quando os sócios ali, né, vão votar sim ou não em relação à SAF. A diretoria do Vasco teme que esse atraso impeça, né, o futebol do clube de contratar jogadores na atual janela de transferências, já que a janela abriu no dia de ontem e fecha no dia 15 de agosto. Será que vai dar tempo de concluir tudo até o próximo dia 15? Enfim, o Vasco entrou aí com um recurso para derrubar essa liminar da Alerj e o Vasco está confiante, né, que ainda no dia de hoje essa liminar deve ser derrubada. Vamos acompanhar, né,
todos esses passos e qualquer nova informação a gente traz aqui no canal. Bom, meus amigos, e agora a gente vem aqui com uma notícia que é bombástica, né? A gente pode dizer, uma notícia também que pegou todo mundo de surpresa e que deixa o torcedor vascaíno bastante preocupado. O transfer ban, a punição da FIFA ao Vasco, foi confirmada na noite de ontem. Eu até postei um vídeo aqui no início da tarde de ontem, né, falando que o Alex Teixeira muito provavelmente seria registrado no bid da CBF no dia de hoje, mas isso não vai acontecer, porque o transfer ban foi confirmado. A informação inicialmente tinha sido dada pelo canal Atenção Vascaínos, ainda na parte da manhã de ontem, mas o jurídico do Vasco, né, quando perguntado sobre essa situação do transfer ban, negava. O jurídico do Vasco ali, as informações oficiais do Vasco eram de que a coisa estava sendo resolvida e que não corria risco, né, do clube ser punido com o transfer ban da FIFA. Mas à noite veio a confirmação. O Vasco foi sim punido pela FIFA com o transfer ban e está impedido de registrar jogadores devido a uma dívida salarial com o técnico Ricardo Sapinto, que treinou o time em 2020. O Vasco precisa pagar essa dívida e o departamento jurídico do Vasco, né, trabalha para reverter essa punição. Segundo informações do próprio Vasco, a dívida com o Ricardo Sapinto gira ali em torno de R$ 1.400.000. Como eu disse agora há pouco, né, ontem pela manhã o Vasco havia informado que o caso estava em vias de solução e que a possibilidade do transfer ban estava descartada. Porém, mais tarde, né, a reportagem do Globoesporte.com apurou que a FIFA aplicou sim uma punição ao clube e o Vasco acabou confirmando, né? O Vasco emitiu uma nota oficial dizendo o seguinte: o Vasco confirma que foi informado sobre o transfer ban e que está trabalhando para solucionar a questão o quanto antes. Enfim, transfer ban confirmado, o Vasco não pode registrar contratações e o Teixeira, que seria registrado hoje, não vai poder ser registrado. Lamentável a coisa chegar a esse ponto, né? É muito amadorismo, muita falta de respeito com o Vasco, né? Você deixar uma situação postergar tanto assim para chegar num ponto de você ser proibido de registrar jogadores, né? Uma dívida que não é tão alta assim, R$ 1.400.000 no mundo do futebol, cara, isso é mixaria, a gente pode dizer, e o Vasco deixa a chegar numa situação que vira chacota pública, né? Mais uma vez faz o clube de chacota, porque justamente no dia em que o Vasco apresenta o seu maior reforço dos últimos anos, aí logo depois surge a informação que o Vasco não pode registrar esse reforço, né? Então o Vasco vira piada ali dos rivais, vira alvo de piadas. Enfim, é uma gestão temerária, né? Que não consegue fazer o básico, que não consegue fazer o mínimo. E é exatamente por isso, né, que o clube está sendo vendido, porque quem está lá dentro não tem condições de fazer o mínimo, que é evitar um transfer ban, evitar que o clube seja impedido de contratar jogadores. Enfim, a gente torce aqui, né, para que a coisa seja aí solucionada o mais rápido possível, que a 777 entre aí no circuito, coloque esse 1,5 milhão aí, pague o Sapinto, resolva esse problema, porque sinceramente, meu amigo, chega a ser desanimador, né? Mas vamos acompanhar e vamos torcer para que a coisa se resolva aí o mais rápido possível, né? O departamento jurídico do Vasco garantiu que está trabalhando, né, para reverter isso o mais rápido possível. E se tem uma coisa que funciona no Vasco hoje é o departamento jurídico. O departamento jurídico do Vasco é realmente muito bom, consegue ganhar aí as causas a favor do clube. Então é bem possível sim que o departamento jurídico do Vasco consiga, né, reverter essa situação. Vamos acompanhar, né, e tomara que dê tudo certo. Bom, e para encerrar esse vídeo aqui, uma informação sobre o atacante Figueiredo. Figueiredo que não deve jogar hoje contra o Ituano. Ele não treinou ontem, né, no último treinamento ali do Vasco antes de encarar a equipe paulista hoje em São Januário. Por isso, 99% de certeza que o Figueiredo não vá a campo. E bom, surgiu ontem ali algumas dúvidas, uma pequena confusão, porque durante o dia surgiu uma informação de que o Fenerbahçe, clube turco, tinha um interesse, né, na contratação do Figueiredo, que o Jorge Jesus, que recentemente levou o Ilharão, também queria levar o Figueiredo lá para o futebol turco. Lá na Turquia, né, já estavam falando até que o clube tinha apresentado uma proposta ao Vasco, e logo depois, né, surge essa informação de que o Figueiredo não treinou, não ia para jogo, então muita gente achou que o Figueiredo estava sendo negociado, estava sendo vendido para o futebol turco. Porém, as informações oficiais que temos nesse momento, divulgadas aí pelo Vasco, é que o Figueiredo realmente sentiu um problema, né, sentiu a panturrilha no treino do último domingo e não conseguiu treinar na segunda-feira. Ele fará exames hoje pela manhã para reavaliar o seu caso, está fora do jogo de hoje,
mas não existe aí nenhuma negociação, né, com a equipe turca, com o Fenerbahçe. O Vasco, inclusive, negou, disse que não foi nem consultado, não teve nada com o clube da Turquia. E enfim, se a gente for puxar na memória um pouquinho, a 777, quando entrou em contato com o Vasco ali, tinha pedido ao Vasco, né, para não negociar nenhum jogador antes ali da votação da SAF, já que, claro, um jogador como o Figueiredo, por exemplo, vai ser um ativo importante para a 777 no futuro. Então, acredito que essa história do Figueiredo no Fenerbahçe não passe de especulação. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é muito importante, se inscreva aqui no canal e eu volto ainda hoje, daqui a pouquinho, logo depois do almoço, eu volto aqui com o pré-jogo, né? Vamos falar muito aí da partida contra o Ituano, o Vasco que vai desfalcado, mas terá o apoio dessa torcida para conquistar mais 3 pontos no campeonato. Tamo junto, um grande abraço, até a próxima, fui!